Só no Brasil, em 1904, alguns iluminados aí, anarquistas já se movimentavam, já se discutia sobre uma outra universidade, uma universidade mais aberta. A nossa universidade ela vem centrada no modelo europeu e foi instalada com toda a pujança para atender os ancestrais da oligarquia colonial daquela época. Então, dificilmente você vai ter uma universidade se contrapondo a ela, se não fosse a partir do contraponto dos trabalhadores imigrantes naquela época, já no século XIX, aqui, e que não teria acesso algum a essa universidade vinda de Portugal, com a família real, né, pela força do Napoleão Bonaparte, os portugueses vêm com a família real e traz a universidade para cá e se instala em Salvador e depois no Rio de Janeiro. Obviamente que vem um sentimento de necessidade, de compreensão, de pertencimento das sabedorias tantas outras que se esparramam no Brasil naquela oportunidade. Pensando que os trabalhadores naquela oportunidade não tinham acesso a processos formativos mais consequentes, e só os filhos dos letrados, das oligarquias teriam esse acesso, ou quem está ligado à igreja, etc. Ora, pensando assim, a gente começa a ver que começa a surgir dois Brasis do ponto de vista da educação. O Brasil daqueles que vai se qualificando dentro das suas posses, investindo-se nas universidades privadas, nas escolas privadas e tomando conta de todo o universo, e vai se desqualificando o ensino nas escolas públicas, nas periferias, e a gente ainda tem hoje, nas periferias, os cursos, as salas de aula dos modos polivalentes. Um professor que dá conta de uma sala de aula com 4 séries, por exemplo. É óbvio. Olha aí. E aí você falando, veja que situação. Então só aí a gente já percebe que tem dois Brasis e eles são muito claros. Quando o estudante evolui da zona rural para chegar no quarta série, né? Aí não tem mais para onde ir. Porque lá na zona rural não tem mais escola para ele. E agora? Aí eu começo a tentar, para a gente discutir essa universidade popular, a partir das sabedorias que estão lá no campo. Da história de vida das pessoas que estão lá. Aquelas que não tiveram acesso à informação da tecnologia nem da ciência, mas que fazem tecnologia e ciências alternativas. Vou contar um caso bem bobo que a gente tem aqui. Tem um pescador lá na Bahia da Traição que ele é analfabeto, não sabe nem ler nem escrever, chama Chico do Norte. E ele manuseia um peixe chamado baiacu. Não sei se vocês já conheceram o baiacu. Alguém já comeu o baiacu aqui? Já? Tem carne de minhoca. No Japão, o prato de baiacu é caríssimo. Em muitas praias ninguém come o baiacu porque tem medo de morrer envenenado. Para se fazer um curso lá para tratar o baiacu no Japão, é 3 anos de universidade. 3 anos o cara estudando só como é que corta o baiacu, como que separa. Esse pescador faz isso com a mestria inigualável. Mas esse não foi estudar nessa escola. Nem vai estudar nunca. Nem vai fazer esse curso superior. É capaz de dar aula para qualquer doutor dessas escolas. Outro dia eu perguntando para ele, Chico, como é que você lida com matemática? Eu não sei, eu nunca fui na escola não. Eu não sei lidar com esse negócio não. Diga uma nota de R$50, você joga no mato, porque eu sou analfabeto, eu não sou doido não. Quer dizer, aí a gente fez a escrita da esquerda para a direita e de cima para baixo, e quem estiver fora disso, está fora do processo. Então essa universidade que a gente está buscando, ou que a gente quer construir, passa pela leitura que o analfabeto possa também se identificar
possa ensinar e aprender a partir das suas próprias experiências de vida, que são tão boas quanto os doutores que fizeram seus mestrados, doutorados, etc, etc. E que não nega um saber do outro. Não nega. São tão peculiares na sua sobrevivência que nenhum doutor expert nas suas ciências possa enfrentar um baiacu e cortá-lo. E comer, sem medo de morrer. E nenhum tratador de baiacu na beira da praia possa sucumbir diante da pujança da inteligência do outro, porque não o conhece. Outro dia, uma professora questionando um pescador que veio no presidente falou: o senhor não sabe geografia? Não sei não, o senhor é muito ignorante. Depois, matemática, o senhor também não estudou, né? Não, continua muito ignorante. O senhor não sabe falar também, né? Não sei, muito ignorante. Ele pegou os peixes e falou: aparece esse peixe aqui, esse peixe, não, você não olha, virou para o lado de cá, esse aqui é uma cavalo, só levar a atenção. Isso aqui, não é assim, não, está aí, está vendo, professor? Cada um com sua ignorância, né? Então, as nossas ignorâncias, talvez, nós não nos permitamos ver as sabedorias que se espalham entre a gente. Os olhares em cima do mesmo foco. Outro dia, Vladimir me levou para Rondônia para conversar lá um negócio lá com os caras lá, e um professor doutor, a gente apresentava a necessidade da troca de experiência e de saberes, saber popular e saber científico, numa tentativa de construir uma universidade ou espaços de aprendizado mútuo. E lá um cidadão lá, não lembro mais o nome dele, antropólogo. É bom, deixa eu falar. Eu disse: mas professor, não é um abastardamento muito grande esse negócio do saber popular com o saber científico, não? Eu disse: eu não sei nem o que porra é abastardamento. Mas eu posso responder contando a história. Eles podem. Eu disse: olha, um cientista fantástico na Paraíba conseguiu construir uma máquina chamada dessalinizador. Fantástico. É a revolução para quem vive com água salobra numa comunidade. Quem bebe água, você sabe, não é? Após o cara inventou essa máquina, é água mineral pura. Mas o doutor não sabia o que é que faz com o rejeito do sal. Ele sabe onde é. Tira o sal da água e faz o que com o sal? Devolve para o meio ambiente, para acabar com as caras. Então aquela água que estava salobra, que ficou mineral, quando as outras recebem o sal, fica mais salgado ainda. Ele não soube, com toda a tecnologia, com todo estudo, fazer isso para o meio ambiente. Um velhinho lá chamado Seu Bill disse: olha, doutor, pegue esse salzinho e traga aqui, a gente vai fazer um tanque para criar tilápia com água, bota aqui, e a gente vai pegar uma armazinha que precisa como erva sal, planta em torno, eu vou irrigando a água, a erva. O meu bodezinho de carneiro vai comer a erva sal. Eu tenho a carne do meu bode, eu tenho o meu peixe, eu tenho a minha erva sal e eu não estou dependendo do meu mesmo. Pronto. Olha aí a saída para as duas sabedorias. E olha aí o meio ambiente agradecendo. E eu disse: eu não sei se eu respondi a sua pergunta sobre o abastardamento, mas uma coisa é certa: esse doutor precisou desse seu vivo. E se não fosse o seu vivo, a máquina dele não via para porra nenhuma. A não ser para tirar o sal e lascar o meio ambiente de novo. Então, companheiro, esses dois experimentos que eu estou trazendo para cá, é para a gente refletir que, como a escola Florestan Fernandes, como a Praça do Meio de Maio da Argentina, como a escola, a Universidade Pública da Colômbia, o México, Roma tem sua universidade popular que trabalha com as mulheres. Hoje o povo de Souza Santos vem trazendo esse debate muito forte para a gente pensar em espaços acadêmicos que permitam essa troca de sabedorias, de movimentos singelos, musculosos, percepções de sociedades outras que não parecidas com a nossa, que dê conta da hegemonia, mas também da contra-hegemonia, porque a gente é do lado do hegemônico, se tiver igual comigo, e se for diferente, já é diferente, tem que matar. A miopia colonizadora portuguesa não viu o assassinato que cometeu não só contra os índios, mas para quantas culturas
Aí dizemos que descobriu o Brasil. Aonde que a gente descobriu o Brasil? O Brasil foi invadido e no genocídio dos diabos. Ainda hoje eu sou obrigado a decorar uma música infernal que não sai da minha cabeça. Minhas professoras me ensinaram aquilo, eu tinha 5 anos, 7 anos. Salve tu que glorioso e sagrado, ó Caxias e ricos de Deus, salve a flor estadista solado, salve herói militado, Brasil. Nunca esqueci essa porra. Eu era pequenininho, estou com 56 anos. Não consigo esquecer isso ainda na minha cabeça. Quer dizer, quanta coisa boa podia ter aprendido nesse intervalo de tempo. Quanta coisa boa podia ter trocado com muita gente, mas essa música não sai da minha vida. Queria que a gente começasse a pensar que uma universidade popular deveria ter, no seu primeiro estágio, a gratuidade. A gratuidade no sentido de dizer que nós somos uma massa única. Apesar de diferentes, a base é uma só, somos humanos. Ela teria que ser crítica, porque ai de nós se não tivéssemos a crítica, o contraponto. Crítica no sentido de construir com o outro, respeitando as diferenças. Ela deveria ser democrática, para acabar com essa visão centrada de quem manda, quem pode e obedece quem tem juízo. Ora, não dá para entender numa academia tanta patifaria, tanto puxamento de saco, tanta derrubada de trabalhos, grupeiros. São pessoas que trabalham formando gente, mas parece que não se entende, é grupos fechados. Então, precisavam ser mais democráticos, no sentido de saber conviver com o diferente. Precisamos aprender a viver com o diferente. Estou já concluindo, não se preocupe, irmão. Eu estou me policiando. Ela deveria ser autônoma dos movimentos, para que a gente pudesse ter a certeza de que ela não ia ter nenhum reitor iluminado, mandando da forma que o governo quisesse, ou que o governo A, ou o governo C, ou o poder constituído da época. Que ela tivesse realmente o respaldo das bases dos movimentos sociais e que ela fosse realmente legitimada pelos movimentos. Não só o MST como o mais musculoso, mas os mais singelos, como movimentos que nem aparecem, que são dos invisíveis. Nesse país, a gente tem 84% da população do mundo não aparece em canto nenhum. Só nos dados estatísticos. Mas não aparece porque não é visto. Você tem sindicatos, associações, movimentos, etc. Mas só quem está lá é o representante, o dono. A associação que ela tem debaixo do sovaco dos estatutos. Não chega na base. Nos conselhos municipais, aí controle, não tem mentira. Está o presidente há 20 anos. A sindicato do trabalhador, vixe, pode olhar que é eternamente a família. Então a gente comete os mesmos erros que a gente critica das oligarquias. A gente ainda não aprendeu a pensar coletivamente, a construir uma sociedade equânime-igual. A gente consegue, no máximo, ser sonhador, utópico. Quer dizer que a gente vai um dia construir um socialismo onde todo mundo vai se ver como igual, como irmão, etc. Eu acho que precisa entender que para acontecer isso, a gente começa a fazer a nossa parte, construindo um outro modelo de universidade a partir do outro modelo de sociedade. Esse livro foi constituído esse ano numa pesquisa de observação de 10 anos. 10 anos de observação do trabalho de agroecologia em Pernambuco. E 2 anos de pesquisa, fazendo com que todos os autores desse livro fossem estudantes, objetos e sujeitos do trabalho. Eles pesquisaram a eles próprios e no entorno deles. E nenhum deles hoje estão fora da pós-graduação. Todos estão fazendo pós-graduação. Mas nenhum deles deixaram o seu sítio. Todos estão no sítio. Essa é a grande diferença. Até pouco apareceu na televisão um grupo chamado Acreditar, que é um grupo desses estudantes, que hoje são professores também, que fizeram com a economia solidária o Banco Popular, que empresta o dinheiro das suas bolsas para concluir. Pega o dinheiro das suas bolsas e empresta. Aquilo que sobra, empresta para a comunidade para que haja crescimento. E aí
eles devolvem com o tempo hábil de fazer novos empreendimentos. Isso acontece na Bacia do Coitá, em Pernambuco. Era um pouco da mensagem que eu trazer para vocês. Sim, o livro é de graça. Se quiser que eu toco, paga R$20, viu? Na coordenação de ensino da escola de HC. Eu vou falar aqui mais pela experiência daquilo que eu tenho nos movimentos e vou trazer um pouquinho do que a gente está tentando fazer na escola, né? Mas trazendo mais a experiência que a gente teve na militância como educador nos movimentos. Se a gente pensar um pouco esse debate da educação mesmo, como um todo, ao longo da história da humanidade, teve três grandes coisas que perpassaram a história da humanidade e as lutas das sociedades. Primeiro, a luta pela democratização ou pela partilha das riquezas naturais produzidas pelos seres humanos. De um lado, quem quer que isso fique para alguns, e de outro, quem quer que isso seja partilhado com todos. E hoje a gente ainda está lutando para construir uma sociedade onde a partilha das riquezas ela seja de todos, e não só para uma meia dúzia de pessoas. Né? Ainda temos uma sociedade muito desigual no mundo e a gente está lutando muito para transformar isso. O segundo elemento é a luta para democratizar e partilhar o poder, né? Que é as relações políticas e as decisões que se dão em todos os espaços, não só no Estado, mas que se dão em todos os espaços da sociedade. É quem luta para que esse poder seja partilhado entre todos, ou se um manda e os outros obedecem. Isso se dá na família, se dá nos espaços religiosos, se dá nas escolas, se dá no Estado, se dá no conjunto dos espaços da sociedade. E o terceiro é o saber. Ao longo da história da humanidade, junto com a luta pela distribuição das riquezas, do poder, se dá também a partilha do saber. E isso tem sido também tão cruel quanto é a concentração econômica e a concentração política. Basta ver, aí o Falcão trouxe também, o André, o quanto o povo brasileiro vem lutando ainda para poder ter acesso à escolarização. Então, ao longo da história do Brasil, a gente teve, por muitos anos, o acesso à educação para as elites. Né? E aí, isso devagarinho, com as lutas sociais, com as pressões, a gente foi conquistando espaço para a gente poder ter alfabetização, para a gente poder ter acesso universal à educação básica, ao ensino fundamental, médio e à universidade. Só começa a ser expandida quando o operário semi-analfabeto passa a ser presidente. Né? Então, nós estamos muito longe ainda daquilo que a gente sonha, que é a partilha, né, do acesso ao poder, ao conhecimento, ao saber, como dizia o João Pedro Steg, né? Um outro latifúndio que precisa ser ocupado pelo conjunto da sociedade, né? E não só por algumas elites. Então, estou dizendo isso para ver o quanto faz parte de uma luta histórica, né, maior, esse debate da Universidade Popular. O que a gente tem hoje são sinais, experiências que dão sentido para dizer, olha, é possível construir um processo educativo onde todo mundo possa ser respeitado, diversos saberes sejam compartilhados, valorizados nas suas diversidades, onde a gente possa produzir conhecimento de um outro jeito. Né? Então, é um pouco a partir disso que eu quero trazer. E aí, aquilo que o André também já falou antes, se a gente pensar os movimentos sociais populares no Brasil, o movimento sindical, ao longo da sua trajetória de luta, também foi construído escolas de formação como espaços estratégicos, porque todos nós sabemos que a gente não transforma a sociedade pela educação, mas não existe transformação ou revolução, transformação social que não passe pela educação. Então ela é um espaço estratégico, uma mediação que ajuda a transformar as pessoas para que as pessoas transformem a sociedade. Né? Então a educação nunca vai ser um fim, ela sempre vai ser um meio no qual vai ajudando a qualificar e construir o ser humano do jeito mais
mais integral para a gente poder fazer as transformações e construir mais felicidade para todos. E aí, nesses processos de luta, é que os movimentos sociais e populares foram descobrindo a dimensão formativa e pedagógica que está presente nos grupos sociais, vão se dando conta que ao lutar pelos direitos, vão desvelando o mundo que está, vão se dando conta do quanto o cotidiano e a vida das pessoas é espaço formativo também, né? O segundo elemento, e a gente tem incorporado isso nos nossos debates da saúde, o quanto os processos cotidianos dos serviços, dos lugares onde a gente está cuidando de gente, eles também são processos educativos onde a gente aprende, ensina, cuida e é cuidado. Então são processos também circulares. Também, junto com esse processo, os movimentos foram trazendo uma clareza do quanto é necessário e é possível se repensar uma proposta pedagógica que ajude a formar, a qualificar o ser humano de uma forma integral e não apenas com a formação técnica. E aí o MST, os movimentos da Linha Campesina, tem, e especialmente o MST, tem dado exemplos para o mundo do quanto é possível construir processos educativos onde a gente integre, articule a formação técnica com a formação política e a formação humana, de uma forma mais abrangente. E aí, então, um pouco nesse sentido, eu queria trazer o exemplo da Escola da Mulher, que é uma experiência que o movimento de mulheres camponesas vem construindo nacionalmente já há quase uma década, que não é uma escola formal, não é um prédio, é diferente. É um processo educativo que se chama Escola da Mulher, que você sabe muito bem, o movimento Mulheres Camponesas é um movimento que está organizado em 23 estados no Brasil, com as mulheres do campo, que produzem alimentos, que vivem no campo, aqui no Rio Grande do Sul, no Norte, no Nordeste, as quebradeiras de coco, as ribeirinhas, enfim, que vivem no meio da floresta. Marisqueiras também tem, isso na região de vocês também tem. E a Escola da Mulher tem sido um espaço de formação que articula os diferentes espaços e dimensões de formação das mulheres, dentro de uma perspectiva de transformação da sociedade, nessa perspectiva de construir uma sociedade socialista, dentro de uma perspectiva também de construir um projeto de agricultura camponesa, onde os agricultores e quem vive no campo possa continuar produzindo alimentos, que essa é a base que as mulheres do campo trazem, né? A essência do papel da mulher no campo tem sido, como trabalhador rural, a produção de alimentos, né? Historicamente é quem manteve a preservação das sementes, né? Se a gente pensar, as mulheres negras trouxeram para cá as sementes enroladas nos cabelos, as mulheres que vieram os imigrantes traziam os seus lenços, né? Então as mulheres foram as que foram preservando essa questão do alimento e da produção. E também uma perspectiva feminista. Eu vou dizer um pouco do entendimento do feminismo, que tem muito preconceito, né? Sempre quando fala em feminismo, as pessoas pensam que é o oposto do machismo, que é o revanche das mulheres contra os homens, ou que é as mulheres tirando, se despindo nas ruas. Na verdade, o debate do feminismo que as mulheres camponesas trazem, e eles significam, é 3 aspectos fundamentais, e que foi a luta feminista que contribuiu historicamente. A primeira é dizer que todas as relações que existem entre os seres humanos são relações de poder. E que essas relações ou elas podem ser compartilhadas ou elas são de dominação. Então quem trouxe essa contribuição para a análise sociológica das relações foram as feministas, né? E que as camponesas aprofundam isso dentro do debate do campo, que todos nós sabemos do quanto no meio rural o patriarcado e essa luta da onde tem que ter um dono que mande e que seja o dono da mulher, a gente sabe muito bem das raízes históricas desse cotidiano marcado e que a violência é o efeito imediato. Né? Eu fiz um estudo ano retrasado para a Secretaria de Política para as Mulheres sobre a violência contra as mulheres no campo da floresta e os dados foram assustadores. 98% das mulheres que conseguem denunciar ou apoiam todo dia ou o dia todo das múltiplas formas de violência. Então, mostra também que é o efeito muito maior dessa cultura patriarcal, porque bate em alguém porque acha que é dono dessa...
3 anos que a gente tem esse grupo de trabalho aqui na universidade, a gente conseguiu um pouco de um acúmulo teórico de conhecimento acerca dessa universidade que a gente tem como um projeto estratégico e também um pouco, e mais importante, das nossas tarefas do cotidiano, nossas tarefas práticas de construção da universidade que a gente tem feito no dia a dia. Então, só para entender o que a gente acha que é essa nova universidade, né, que a gente assim chama ela, para nós não tem como a gente pensar uma universidade diferente da universidade do povo, sem a gente pensar a função que ela cumpre na sociedade hoje. Então, essa tem sido uma questão sempre colocada para a gente, em que medida que essa universidade tem que ter referência, totalmente referenciada nas necessidades que o povo brasileiro tem. E aí, para nós, isso é bastante central. Por isso que a gente sempre se questiona do conhecimento que a gente produz, para quem que ele tem servido. Inclusive, na URGS, essa pergunta é quase um crime, já gerou, inclusive, processo jurídico, por a gente estar sempre batendo nessa tecla e fazendo esse questionamento. Além disso, a gente também procura fazer um debate mais geral em termos da ciência, da tecnologia, da pesquisa que a gente produz aqui, tanto a de ponta quanto a pesquisa básica, de para quem que ela tem servido e que função que ela tem tido na sociedade. Então, para nós, esse é um debate que é central da gente fazer. E para isso, no nosso grupo de trabalho, a gente entende que não dá para hiperdimensionar a nossa tarefa nesse momento histórico, né? Não dá para a gente dizer que essa é a nossa pauta de luta no movimento estudantil, porque, enfim, é abstrato ainda, né? Não dialoga em termos concretos. Então, a gente torna isso uma pauta de luta, que está sempre no horizonte que a gente procura trazer, e com isso se lembram algumas bandeiras. Por exemplo, o acesso, a gente acha que a universidade do povo passa pela democratização do acesso, pelas ações afirmativas, por reivindicar também a extensão, reivindicar a disputa acadêmica que dentro da universidade também. E aí, só vou contar uma historinha bem rapidinho que aconteceu essa semana e me marcou bastante. Eu estava passando aqui pelo campus e vi uma pessoa organizando essa estrutura aqui fora, e eu perguntei para ela o que era. Ela disse: eu estou organizando aqui essa estante do CD, que é o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, mas eu não sei o que é. Ela falou bem assim. E aí não é uma crítica, né, ao trabalho que a gente tem feito, muito menos a esse encontro, mas me fez pensar bastante quanto a universidade está distante do povo e quanto a extensão não faz muito sentido para quem está fora da universidade, né? Quanto que a gente acessa pouco essas pessoas e elas também reivindicam um pouco a extensão porque a gente também não vê nela muita possibilidade de retorno. E aí me fez pensar como a gente ainda tem uma tarefa bem árdua pela frente. E aí, da nossa prática, assim, só para contar um pouco a história do surgimento do nosso grupo, a gente surgiu em 2009, a partir de um congresso de estudantes que teve aqui na URGS, que o movimento estudantil da universidade estava brigando, se dividindo, porque tinha um posicionamento contrário ao REUNI, que é um plano de reestruturação do ensino superior. E aí brigaram tanto naquele congresso que eu acho que todas as pessoas novas que foram lá saíram, nunca mais querendo voltar, e acabaram brigando, saindo de ser separados das eleições do DCE, foi o ano que, inclusive, a chapa de direita assumiu o processo aqui, foi um ano bem difícil para quem esteve aqui na universidade. E aí a gente saiu daquele congresso pensando que a gente tem que pensar mais no que nos une do que nos divide, né? E por isso que a gente pensou um projeto estratégico que a gente quer pautar na universidade, para também conseguir dar um norte para todas as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, pensando de que forma elas estão andando junto com esse projeto que a gente quer criar. E aí a gente criou esse grupo e a nossa primeira grande ação foi a reivindicação do parque tecnológico que a universidade estava implementando e que ia passar no conselho universitário sem nenhum debate com a comunidade. E aí o nosso grupo se articulou com os movimentos de mulheres camponesas e com os movimentos das vias, que o 8 de março daquele ano de Porto Alegre fosse uma reivindicação que o povo gaúcho e as mulheres principalmente queriam fazer parte da construção desse parque, né? Colocando quais são as necessidades que o povo tem e para que vai servir a pesquisa, né, o conhecimento que vai ser criado e gerado aqui dentro, de que forma isso vai chegar até o povo que sustenta essa universidade, que estava bastante fora daquele processo. E aí a gente levou pau aqui da universidade, da segurança, foi um processo bem difícil, mas a gente conseguiu abrir um diálogo.
E aí, para nós, esse foi um momento importante, que a gente conseguiu trazer os movimentos sociais para dentro da universidade e sair um pouco só das nossas pautas internas, dos estudantes universitários, e pensar mais em termos geral que está externo da universidade, de que forma a gente pode dialogar mais com os movimentos sociais. Além disso, no nosso grupo de trabalho com procura esse diálogo constante com os movimentos sociais, a gente realiza os DEIs, que são os estágios interdisciplinares de vivência, que é um momento que os estudantes universitários passam um tempo convivendo com famílias da lei campesina, seguindo bastante os métodos educativos que o André colocou aqui, da pedagogia da alternância. Passam, em média, 6 dias todo mundo junto, debatendo algumas questões importantes, como questão agrária, questão de gênero. Depois passam mais 11 dias vivenciando nas famílias, que seria o tempo comunidade, e depois voltam para fazer uma sistematização, uma avaliação desse processo e ver de que forma que a gente pode estar mais próximo dos movimentos sociais. O ano passado também, não este ano, no meio do ano, a gente realizou um espaço de discussão, que foi o SENUC, o Seminário Nacional de Universidade Popular, que contou com mais ou menos 500 pessoas. Foi onde a gente conseguiu aprofundar um pouco mais esse tema, né, e ver de que forma também que várias universidades pelo Brasil conseguem ter ações comuns que rumem para um projeto alternativo que dialogue mais com a sociedade. E, enfim, a gente tem um trabalho bem pequeno, né? A gente também acha que tudo que nasce grande e é monstro, então ainda bem que a gente nasceu pequenininho e consegue ver como que a gente tem crescido e como que essa ideia tem avançado também na universidade. E a gente é um pouco diferente do resto do movimento estudantil aqui na universidade, também porque eu falei que a gente não pode hiperdimensionar a nossa tarefa histórica, né? A Universidade Popular não vai ser construída amanhã, não pode que a gente grite, se permeie, mas também não pode fazer o contrário, né? Porque a universidade só vai se realizar em termos plenos do pós-capitalismo, então agora a gente só vai reivindicar o papel higiênico no banheiro. E aí, para nós, a gente tem tentado fazer a síntese, né, a articulação dessas pautas mais específicas do dia a dia, de estrutura, de questões mais internas da universidade, mas também pensando de que forma isso avança, né, e ajuda para um projeto diferente, que seja mais integrado, e é onde o conhecimento, a pesquisa e a extensão cheguem para quem precisa. E aí começa a ter, a partir do referencial, né, da Universidade Popular, os processos de enfrentamento cotidiano de tudo aquilo que vem contrário aos interesses da classe trabalhadora. Então aí vem a questão da pesquisa orientada dos grandes grupos econômicos, a pesquisa orientada dos megaprojetos do governo que não atendem à classe trabalhadora. Isso vem aí com a questão do ensino, que é a formação para o mercado, não é um ensino voltado para a emancipação humana. Isso vem com a questão da extensão, que se trabalha numa perspectiva assistencialista também, e não trabalha numa perspectiva de libertação. Então, eu acredito que, assim, para essa universidade que ainda existe, institucional, a gente pode pensar ela a partir do acesso, seria as políticas que eu já amplio, não coloco mais o acesso como só a entrada na universidade, mas acesso e permanência. Né? E aí, assim, eu acredito também que, além das políticas de acesso e permanência, a Universidade Popular tem que ser uma universidade aberta. As pessoas da comunidade que encontram disciplinas ou atividades que são do seu interesse possam participar de maneira de não estar vinculada, né, institucionalmente a essa instituição universidade. Então, eu acredito que a Universidade Popular ela tem que ter, primeiro, o pressuposto de atender especificamente aos interesses da classe trabalhadora. Segundo, ter uma política de acesso institucional e não institucional para as pessoas fazerem parte dela. Terceiro, a Universidade Popular ela tem que ser uma universidade baseada na realidade, portanto, ela tem que fazer práticas problematizadoras dessa realidade. E quarto, eu acho que a gente tem que tentar entender a Universidade Popular com uma perspectiva dialética. Então, assim, não é porque o conhecimento popular ele tem que ser valorizado que eu tenho que negar o conhecimento socialmente construído pela humanidade. E que isso é negado à classe trabalhadora. Isso é colocado à disposição somente para a classe dominante. Então, pensar uma universidade popular significa socializar o conhecimento construído pela humanidade, que é de direito da humanidade ter acesso a esse conhecimento, é direito da classe trabalhadora ter acesso a esse conhecimento e não é apartada desse conhecimento. E, lógico, também trazer o conhecimento popular, porque a base desse conhecimento científico produzido socialmente é o conhecimento popular. Então, o entendimento dialético da troca de conhecimentos, saber popular e saber científico, é necessário
para essa questão da Universidade Popular. A outra questão, só para acabar, eu acho assim, não pensa, a universidade não se pensar na Universidade Popular no cenário de contenção das políticas públicas e das políticas sociais. A tua resposta, vamos fazer as coisas sem ter o reúne, é ampliar realmente as vagas das universidades. É dar condição para o professor trabalhar. Eu sou um trabalhador precarizado enquanto médico e trabalhador precarizado enquanto professor da Universidade Pública Brasileira. Se eu não tiver recurso para poder dar a minha aula, eu não consigo dar aula. Se eu não tiver recurso para pesquisa, eu não consigo fazer pesquisa. Eu sou refém dos editais. E quando eu não tenho pedigree suficiente para poder trabalhar na CAPES e fazer projeto para conseguir, eu tenho que colocar colega para ser laranja para poder tocar minhas coisas. Entendeu? Eu não tenho pedigree ainda, entendeu? E nem quero ter pedigree, porque o pedigree é muito mais feito em cima de uma perspectiva produtivista do que da qualidade da produção que se faz. E aí, uma perspectiva produtivista, você não atende o interesse da classe trabalhadora. Então, eu acho assim, a gente está na hora de pensar, acho que a companheira colocou com muita propriedade. Eu acho que as reflexões que o Senuc fez, eu tive aqui no Senuc, elas precisam ser socializadas com o coletivo das universidades e aí que existem, precisa reforçar esse espaço, fazer um segundo. A gente lá na Paraíba já tinha se colocado enquanto um espaço de fazer um seminário sobre pesquisa e extensão, e se colocar à disposição do grupo para poder estar levando gente para lá e para colocar